Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Você já ouviu a expressão as aparências enganam? Bonito por fora, feio por dentro. Por fora, uma ovelhinha, coisa fofa, mas por dentro, um lobo feroz, devorador. Diante de Deus, nossas motivações valem mais que nossas realizações. Nossos motivos têm mais importância aos olhos de Deus do que os nossos atos. É tempo de pensar nos reais motivos que nos impelem a fazermos o bem. É tempo de pensar em nossas motivações. Chegou a hora, no ar, além dos fatos. O tempo passa, o tempo voa e nossa amizade continua numa boa. Olha, pelo menos eu espero que sim, não é? Muito obrigado, viu, por sua amizade, por seu carinho, por sua audiência, porque você está sempre aqui no Além dos Fatos, na TV Novo Tempo, o canal da esperança. E a gente compartilha abraços hoje com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Para todos os nossos queridos irmãos das mais diferentes denominações religiosas. E é claro, mesmo você que não congrega, não frequenta nenhuma igreja, mas certamente tem o temor de Deus no seu coração. Tanto é que você está aí disposto a assistir a esse programa que você sabe tem uma mensagem bíblica. Que Deus realmente abençoe a sua vida. Você que é adventista do sétimo dia, você que é metodista, presbiteriano, você que é católico, você que é batista, você que é da Igreja Assembleia de Deus, do Evangelho Quadrangular, você que é da Igreja Universal, da Igreja Mundial do Poder de Deus, você que é da Igreja Internacional da Graça e tantas outras denominações religiosas, você que é testemunha de Jeová, você que é espírita, você que é luterano, e, enfim, seja qual for o nome aí da sua igreja, o fato é que você é muito bem-vindo ao Além dos Fatos e que a bênção de Deus verdadeiramente esteja sobre você e sobre a sua casa. E, independentemente de qual seja a sua religião ou mesmo que não tenha nenhuma, tem um presente lindo aqui para você. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse material foi preparado aqui na Rede Novo Tempo pela equipe da nossa escola bíblica, com o propósito de ajudar você a ter uma compreensão melhor do livro sagrado, da Santa Bíblia. É um estudo bíblico. 16 temas da Bíblia são apresentados aqui. Se você deseja essa revista, deseja fazer esse estudo, é só entrar em contato conosco através do blog do nosso programa. Você vai preencher um cadastro rápido e em poucos dias a revista estará na sua casa. Ou então você pede pelo telefone ligando para a gente em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. É presente mesmo. Não lhe custa um centavo, nem o material e nem o envio. A gente manda com muito carinho para você. E a gente, claro, sempre lhe convida para manter contato conosco e interagir com a gente através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos ou então através do Instagram. E uma outra opção excelente de você, inclusive, rever nossos programas e compartilhá-los com seus amigos é através do nosso canal no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Nós queremos ter o prazer de ter você com a gente e sempre que colocarmos um novo vídeo, você será então informado. Como você já viu, o nosso tema de hoje tem a ver com essa questão das nossas motivações. Você acredita que é possível fazer uma coisa certa por motivos errados? É possível ter atitudes bonitas, mas com intenções e propósitos interiores feios, equivocados, ilícitos? Para você, o que é mais importante? O que a gente faz ou o motivo dos nossos atos? Se a pessoa, num caso de extrema, não estou defendendo, mas no caso extremo, ela chega num raciocínio lógico dela, fala assim, vou fazer um assalto, é algo que não deve se fazer.
Mas se a pessoa chegou nesse ponto, é porque tem algo errado. Do que a gente está buscando, a gente corre mais atrás, vamos dizer assim, né? Se não tiver uma motivação, não faz sentido, né? Quando o assunto tem a ver com essa questão de motivos, de motivações, é inevitável não pensar no mais famoso discurso do Senhor Jesus Cristo, o chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um grande convite a fim de que nós nos autoavaliemos, a fim de que nós pensemos, sobretudo, em quais são os motivos que nos impelem a fazermos o bem. Eu quero meditar com você num maravilhoso texto de Jesus no Sermão do Monte. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, vamos orar a Deus. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor. Como uma flor se volta na direção do sol em busca de alimento, de nutrição. Pai, ao abrirmos Tua palavra, rogamos que Tu nos alimentes com o conhecimento, com a revelação bíblica. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Então é isso, Sermão do Monte. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Primeiro livro, né, do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus. O Sermão do Monte está registrado em Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. A gente vai ler o capítulo 6, primeiramente capítulo 6, verso 1. Está escrito assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Uma advertência feita pelo Senhor Jesus Cristo a todos os seus discípulos e a todas as pessoas que estavam inclinadas a ouvi-lo, todas as pessoas que estavam sendo sensíveis às suas palavras. Jesus disse, e eu repito: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se você verificar o capítulo 5, Jesus fala a respeito da verdadeira justiça. Agora, a partir do capítulo 6, o Senhor se preocupa em nos orientar quanto à maneira prática como a justiça deve ser vivida na experiência daqueles que são cidadãos do reino de Deus, daqueles que estão procurando de fato viver segundo a vontade do Senhor. Jesus diz que nós devemos cuidar para que não exerçamos nossa justiça, não façamos atos bons, bonitas ações, apenas com o fim, com o propósito de sermos vistos pelos homens, de sermos por eles admirados, elogiados, valorizados, porque Jesus disse, sendo assim, vocês não terão galardão junto ao Pai Celestial. Ora, se a recompensa de você ao fazer alguma coisa boa é ser visto, é ser elogiado, ser valorizado, então quando os homens lhe veem e reconhecem o que você faz, a sua recompensa já está recebida. Você não tem outra a receber diante do Pai Celestial. Mas vamos agora, capítulo 6, vou ler com você os versos de 2 a 4. Jesus dá um exemplo bem prático e diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está falando aqui sobre um ato de caridade, o dar esmolas. E ele diz, olha, quando você der esmola, não toque trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, para serem valorizados, para serem exaltados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Ora, se tudo o que eles queriam era essa valorização dos homens, então ok, eles já receberam a recompensa. Eles não têm uma outra recompensa a receber. A gente não sabe se Jesus usou essa ilustração dizendo que alguns hipócritas tocavam trombetas quando davam esmolas. A gente não sabe se Jesus usou essa ilustração de forma literal, se de fato eles faziam isso e tocavam trombetas, ou se Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. Mas a ideia é muito clara.
O Senhor está dizendo que eles queriam atrair a atenção para si mesmos, a fim de serem admirados, a fim de serem elogiados. E Deus não deseja que nenhum de nós viva com esse tipo de interesse, com esse tipo de pretensão. Jesus diz, quando você der a sua esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Faça em secreto. É claro que o Senhor não está querendo dizer com isso que todo o nosso ato de caridade precisa ser escondido, precisa ser secreto, ninguém pode saber. Claro que não. A ênfase aqui do Senhor é no sentido assim, de que a gente não deve fazer nada em beneficiar o nosso semelhante, pensando em nos promovermos diante disso, pensando em sermos elogiados, exaltados por causa desse nosso ato. O ato de caridade deve ser realizado por amor ao necessitado. Você compreende, não é? Jesus aqui ele não está desprezando a caridade, a esmola ao necessitado. O que o Senhor está deixando muito claro aqui é de que a nossa intenção deve ser pura e nós devemos realizar esses atos de caridade sem nenhuma ostentação, sem nenhum interesse de nos beneficiarmos por causa disso. E o Senhor vai adiante. Agora vamos ao capítulo, ainda aqui no capítulo 6, agora dos versos de 5 e 6. Olha só o que está escrito. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ei, Jesus está dizendo assim, quando você for orar, não fica anunciando que você vai orar, dando uma assim de santão, né? Você é o cara, você é aquele que vive em contato com Deus o tempo todo, você é um santo homem, e as pessoas olham e lhe admiram, lhe elogiam. Isso me faz lembrar outro dia que eu estava ouvindo rádio, e um indivíduo, um pregador dizia, olha, nesse próximo final de semana eu vou subir ao monte, e eu estarei todo final de semana em jejum na presença de Deus. E ele falava de um jeito assim muito forte, muito veemente, eu vou ao monte, eu estarei na presença do Senhor, eu vou entrar em jejum e eu estarei clamando por você durante todo esse final de semana. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, ai, 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 ai. Jesus está dizendo, olha, deixa de onda, meu irmão. Quando você for orar, entra em secreto lá no seu quarto, ora ao seu pai que ouve em secreto. Ele vai lhe ouvir, ele vai lhe recompensar. Você não precisa ficar anunciando para as pessoas que você vai entrar em oração, que você vai entrar em jejum. E no caso do moço lá do rádio, tinha um esquema por trás, né? Só quem é muito bobinho que não percebe. Ele dizia, olha, o extrato do banco lá, do dinheiro que você mandou para mim na conta, eu vou pegar aquele extrato e vou levar para o monte, e no extrato bancário da minha conta tem o seu nome, e eu vou apresentar o seu nome ao Senhor em oração, porque eu estarei em jejum no alto do monte. Ai, ai, conversa fiada, não é? Conversa para boi dormir. Cuidado com essas pessoas que ficam se exaltando por conta do jejum, por conta da oração, por serem pregadores da palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas. Elas querem ser vistas pelos homens, elas querem ser elogiadas e glorificadas pelos homens. E no caso dessa turma aí que você já sabe que eu estou falando do chamado Evangelho da Prosperidade, além de serem exaltados como se fossem super-homens espirituais, eles também querem o seu dinheiro. Você não pode se enganar com isso. Que pena que algumas pessoas tão simples são ludibriadas por esses falsos profetas, por esses mercenários que vivem proclamando sua própria santidade, sua autoridade espiritual, como se de fato tivessem alguma coisa nesse sentido. E Jesus vai mais longe. Olha aqui, vamos agora capítulo 6, versos 16 a 18. Depois de falar da esmola, da caridade, e se referir também à oração, Jesus agora fala sobre o jejum, que é uma outra prática de adoração. Lembre-se, o Senhor não está desprezando a caridade, não está desprezando a oração e nem mesmo o jejum. A preocupação do Senhor, como eu já lhe disse, é insistir conosco que a nossa intenção deve ser sempre pura e de que a gente nunca deve fazer disso uma razão de ostentação espiritual. Olha só, está escrito assim, quando jejuardes, não vos contristeis, aliás, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. E assim, o teu Pai que vê em secreto, ele em secreto te recompensará. Quando você for jejuar, diz Jesus, não faça como os hipócritas que desfiguram o rosto e se mostram assim contristados. Eles faziam uma cara de tristeza. Eles, quando estavam em jejum, eles não penteavam o cabelo, eles não lavavam o rosto, a fim de serem notados pelas pessoas que estavam jejuando. Eu imagino que eles faziam assim uma cara de Madalena arrependida, assim, aquela cena toda, para que as pessoas olhassem e dissessem, eles estão em jejum, eles estão em comunhão, uma sublime e profunda comunhão com Deus. Jesus disse, pare com isso. Você, quando estiver em jejum, lava seu rosto, unge seu cabelo, fica na boa aí, fica tranquilo. O jejum é entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. O importante é que Deus saiba que você está em jejum, que você está buscando uma comunhão mais profunda com Ele. E o seu Pai, diz Jesus, que vê em secreto, Ele certamente vai lhe recompensar. Você compreende? A intenção de Jesus é mostrar para nós que mais importante do que as nossas realizações são as nossas motivações. Hoje eu estava refletindo a respeito desse tema e pensando quantas vezes, por exemplo, a gente toma o nome de Deus em vão. Quantas vezes nós queremos proclamar nossos próprios feitos. Quantas vezes nós queremos fazer um marketing pessoal, mas a gente usa o nome de Deus aí só para a nossa autopromoção não ficar tão evidente, não é? Especialmente no meio religioso, isso é muito comum. Indivíduos que às vezes querem falar dos seus feitos, eles dizem assim, olha para a glória de Deus, nós alcançamos tal conquista, alguma coisa que tem a ver com sua liderança, com sua administração. E ele quer anunciar isso de alguma forma, mas para ficar um jeito assim mais sutil e mais espiritual, aí usa o nome de Deus em vão e diz para a glória de Deus, quando na verdade a intenção é proclamar sua própria glória. Cada um de nós precisa pensar em quais são os motivos que nos impelem a fazermos o bem. Alguém disse que os homens se envergonhariam dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Isso é boa, não é? Repito para você. Os homens se envergonhariam dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. E eu quero dizer para você, quero lembrar você, que os homens de fato não sabem, porque os homens enganam e são enganados. Mas o nosso Deus a ninguém engana e por ninguém é enganado. Os homens poderão não saber nossos reais motivos, porém Deus sabe. De tudo o Senhor sabe. Um texto que vem à minha mente nessa hora está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Em outra ocasião eu já citei esse texto para você. Uma experiência interessante vivida pelo profeta Samuel. A Bíblia diz que um dia Deus chamou Samuel, o seu servo, sincero profeta, e disse, Samuel, você deve ir à casa de Jessé. E ali você vai ungir um dos filhos de Jessé como o futuro rei de Israel, em substituição ao rei Saul, que havia se apostatado, havia se desviado dos caminhos de Deus. Então diz a Bíblia que Samuel foi à casa de Jessé. E tendo chegado à casa, os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. E assim que o profeta viu Eliabe, o mais velho, alto, bonito, o profeta Samuel pensou assim, esse é o homem. Certamente esse é o escolhido de Deus. Mas lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a Bíblia diz que Deus disse assim para Samuel, Samuel, não se impressione com a estatura dele, com a aparência dele, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Guarde isso com você. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabia que Eliabe, ainda que tivesse um exterior ok, tivesse uma boa aparência, a aparência de um rei, mas ele não tinha coração de rei. Então,
7 filhos passaram diante de Samuel e nenhum deles foi escolhido pelo Senhor. Aí o profeta Samuel disse assim para Jessé: acabaram seus filhos? E Jessé disse assim: bom, tem mais um, tem um mais novo, ele está lá no mato cuidando das ovelhas. Samuel disse assim: ok, então mande chamar esse garoto. E assim que Davi chegou à presença de Samuel, o Senhor orientou Samuel para que ungisse Davi como futuro rei de Israel. Novinho, garotinho ruivo, pastor de ovelhas, mas esse era o homem escolhido por Deus. Porque lembre-se disso, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15, olha a advertência que o nosso Senhor faz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está aqui advertindo os seus discípulos, os seus seguidores, a você e a mim. Ele diz: olha, cuidado com os falsos profetas. Há alguns que se apresentam como profetas verdadeiros, mas em essência eles são falsos. Eles são bonitos por fora, mas eles são feios por dentro. Por fora eles são ovelhinhas, parecem dóceis, frágeis, inofensivos, inocentes, mas por dentro eles são em realidade lobos devoradores. Eles são ferozes, eles são maldosos, eles são mercenários. Cuidado, disse Jesus, com estes que parecem ovelhas, mas em essência eles são lobos. E outra vez, Jesus repreendeu veementemente os líderes religiosos dos seus dias. Eu estou indo agora para São Mateus, capítulo 23. Esse é um texto também conhecido. Os escribas e fariseus eram líderes de Israel naqueles dias. Eles eram líderes espirituais. Os escribas se consideravam os intérpretes e expositores da Bíblia, das Escrituras. E os fariseus eram os separados. Os fariseus se consideravam a elite moral, a elite religiosa e espiritual de Israel naqueles dias. Por isso que eles eram os separados, os santificados. Mas eram muito hipócritas, todos eles. Olha só o que Jesus diz, Mateus capítulo 23. E eu vou ler inicialmente os versos 25 e 26. O Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ei, seus fariseus, seus escribas, vocês são todos hipócritas, porque vocês limpam, tudo bem, o exterior do copo, do prato, mas o interior, que obviamente é mais importante, o interior está cheio de rapina e de intemperança. Pois, disse Jesus, vocês limpem primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Eu poderia dizer para você que com isso Jesus está dizendo que a verdadeira religião, ela começa de dentro para fora. Deus quer sim que seu povo tenha mãos limpas, porém o primeiro interesse de Deus é que seu povo tenha um coração puro. Os nossos atos, boas atitudes, bom comportamento, tudo isso tem seu valor, porém o real valor disso é quando os nossos motivos são puros, quando nossos propósitos são nobres, quando nossos reais interesses são segundo a vontade do Senhor. Por isso que Jesus disse, limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. E nos versos seguintes, versos 27 e 28, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Tremendo, hein? Jesus diz, vocês são como sepulcros caiados, sepulturas bem pintadas. Por fora estão branquinhas, limpinhas, interessantes,
mas por dentro estão cheias de imundície, de podridão, de sujeira. Assim também são vocês. Exteriormente parecem justos, mas interiormente vocês estão cheios de hipocrisia, cheios de pecado. Há um princípio ontológico, eu gosto muito dele. Diz assim: é possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Digo de novo, é possível parecer sem ser, a hipocrisia dos fariseus. Mas, diz Jesus, aliás, diz o princípio ontológico, é impossível ser sem parecer. Quando a gente de fato é, nós parecemos. Quando a lei de Deus está escrita em nosso coração, essa lei se mostra em nossas mãos. Mas creia, ter a lei de Deus apenas nas mãos, isso é moralismo, isso é hipocrisia, isso é legalismo, isso é farisaísmo. O desejo de Deus é escrever sua lei no seu e no meu coração. E se ela estiver em nosso coração, certamente será vista em nossas mãos, será vista em nossa conduta, em nosso comportamento. Mas a transformação que Deus quer fazer em você e em mim é de dentro para fora. Eu vou terminar com Mateus de novo e vou ao Sermão do Monte, capítulo 5. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, agora no verso 8. Nosso Senhor diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, os puros de coração, aqueles que têm verdadeiras intenções puras, aqueles que são impelidos por motivações verdadeiras e corretas. Felizes são os limpos de coração, os puros de coração, diz o Senhor, porque eles verão a Deus. Hoje eles já veem a Deus pela fé, mas um dia os limpos e puros de coração, eles verão a Deus com seus próprios olhos. Oh, sim, os salvos, está escrito, eles contemplarão a face do Senhor por toda a eternidade. Que Deus lhe abençoe. Permaneça firme em Deus. Vamos clamar ao Senhor que nos transforme de dentro para fora. Vamos clamar ao Senhor que purifique nossos motivos, nosso interior, nosso coração, para que a nossa religião seja segundo a vontade do Senhor. Vamos orar juntos? Vamos buscar a Deus. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes de todas as coisas, Senhor. Inclusive que nenhum de nós está puro em Tua presença. Todos somos indignos. Todos estamos manchados pelo pecado, por isso clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu Espírito nos conquiste, nos converta, nos convença a cada dia, para que nós sejamos atraídos para o Senhor e assim o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Converte o nosso coração a Ti, Senhor. Transforma-nos. Nós Te clamamos, orando agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E mantenha com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na paz de Deus. Um abraço. Tchau.